Olá, encantados! Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira, você está no canal Baralho Cigano e Magia. E hoje, sexta-feira, é dia do Contos de Cartas. Bom, meus amores, esse é um relato que eu também já tinha contado ano passado, em 2023. Mas eu retirei esse relato do ano passado para colocar agora dentro desse quadro. Então, eu estou regravando, tá? Um relato que eu já tinha contado em 2023, tirei ele do ar e estou regravando ele para colocar aqui agora no quadro Contos de Cartas, beleza? Bom, enfim, eu vou pedir para vocês, por favor, curtirem o canal, deixarem o like de vocês, comentarem, colocarem o sininho para ativar as notificações e vocês ficarem por dentro sempre, né, das novidades aqui do canal do Baralho Cigano e Magia. E quando você curte o vídeo e faz um comentário, é como se você estivesse me pagando. Tita, como assim te pagando? O meu canal aqui, ele é monetizado. Então, quando você faz um comentário, o algoritmo entende que, de repente, esse conteúdo é relevante. Quanto mais visualização eu tenho, quanto mais curtidas, mais pessoas acabam vendo e eu acabo recebendo a monetização. Então, assim, é uma forma de eu ser paga mesmo, literalmente, por esse trabalho que eu tô fazendo aqui, tá? Porque, gente, fazer os vídeos... vai tempo, vai um certo investimento. Então, assim, por favor, é uma forma de vocês me ajudarem. Então, é um negócio que não vai custar nada pra vocês, mas que pra mim faz uma tremenda diferença. Então, deixa o seu like, aciona o sininho, se inscreve no canal e faz um comentário no vídeo, mesmo que seja um oi, Tita, tá? Pode ser um oi, Tita. Faz um comentário no vídeo, por favor. E se você tiver algum relato interessante de alguma situação que você tenha vivido em algum tipo de consulta, pode ser consulta oracular com tarô, com baralho cigano, mas pode ser também uma consulta que você fez com alguma entidade, pode ser uma consulta de apometria, uma consulta de mesa radiônica, uma consulta de constelação sistêmica, qualquer consulta que você tenha passado, eu gostaria de saber qual que é o seu relato, que você tenha passado ou que você tenha aplicado, né? Como que foi a sua experiência? Manda aqui pra gente, o endereço tá aqui na descrição do vídeo, tá? O endereço do e-mail. E eu vou pedir só para que vocês, por favor, não coloquem os nomes reais, coloquem os nomes fictícios, tá? Porque a intenção não é expor ninguém. Então, conte a história, conte o seu relato, conte como foi a sua experiência, mas sem expor ninguém. Então, se você se chama Maria, no relato você vai chamar Joana. Se a sua mãe chama Josefina, no relato ela vai chamar Mariana e assim por diante, tá? Não coloquem nomes reais e, por favor, me avisem no começo do relato. Tita, todos os nomes já estão trocados, tá? Se tiver nome, enfim. É isso, tá? Acho que eu passei todos os recados. Então, toda sexta-feira a gente tem aqui o Contos de Cartas. Deixa só eu dar uma recapitulada, olha só. De segunda-feira a gente tem o Conselhão da Semana. De terça-feira a gente tem assuntos sobre espiritualidade de um modo geral. De quarta-feira a gente fala sobre magia. De quinta-feira eu dou aulas, né? Então, nós temos aulas aqui no Baralho Cigano e Magia. E de sexta-feira aqui o Contos de Cartas, tá certo? E, gente, vira e mexe, vocês me veem com a mesma roupa, porque assim, eu gravo mais de um vídeo no mesmo dia. E eu não vou ficar trocando de roupa toda hora, porque vai tempo, enfim, tá? Então, eu gravo mais de um vídeo no mesmo dia. Deixa eu colocar os meus óculos, porque eu sou um pouquinho cegueta. Agora sim. Então, o nome do relato de hoje é Nem Tudo São Cartas. Ressaltando que esse é um relato que eu já postei uma vez, tirei do ar e agora eu estou regravando, ok? Então, vamos lá. Nem Tudo São Cartas. Há alguns anos atrás, em 2017, eu consegui um emprego como oraculista em uma empresa que fazia consultas por telefone. Ah, gente, deixa eu só colocar uma observação. Tipo, o ano passado eu tinha feito 3 relatos, tá? Mas eu, Tita, que tinha escrito. Porque eu ainda não tinha pessoas que tinham me mandado relatos. Por isso que eu parei. Porque eu não tinha mais como escrever e tal, né? Por causa de tempo, coisas do dia a dia. Então, o que que eu fiz? Eu pedi para alguns alunos meus, para alguns clientes que eu já tinha mais afinidade, para que eles escrevessem relatos e me contassem. Então, assim, os 3 primeiros relatos, que nem esse daqui, é um dos que tava o ano passado, então fui eu mesma que tinha escrito, tá? São relatos reais, são reais.
Mas depois desse, tipo, provavelmente o próximo relato que eu postar aqui, já não fui mais eu que escrevi. Foram relatos que, de fato, eu recebi em um primeiro momento ainda de pessoas que eu conheço, né? Porque ainda não foi ao ar. Esse quadro do Contos de Cartas ainda não foi ao ar. Mas eu espero muito poder receber relatos de vocês e ler relatos de vocês aqui no canal do Baralho Cigano e Magia, no Contos de Cartas, tá bom? Então vamos lá. Nem tudo são cartas. E aí, vou voltar, vou ler de novo, tá? Há alguns anos atrás, em 2017, eu consegui um emprego como oraculista em uma empresa que fazia consultas por telefone. Era como um telemarketing. Tinha seção de vendas e captação de clientes, onde os funcionários entravam em contato com os clientes, oferecendo os serviços disponíveis. E depois que eles realizavam o pagamento, era transferido para um oraculista. Lembra aqueles ligue já? Ligue já. Não era o ligue já, né? Mas enfim. Era muito interessante trabalhar nessa empresa. Cada oraculista tinha uma pequena salinha com a parede de vidro. Era tipo aquele aquário, né? Eu atendia com cartas, tarô, baralho cigano e runas. E também era responsável em aplicar algumas terapias. Eu trabalhava muito com a mesa radiônica e com o reiki. Tudo à distância, afinal, era tudo por telefone. Aprendi muito nesse lugar. Mesmo porque tinham pessoas ali que faziam de tudo. Astrologia, baralhos, sibilas, runas, numerologia e muito mais. A essa altura, eu já trabalhava como oraculista há alguns anos. Já confiava demais nas cartas e já tinha visto muitas transformações de vida acontecendo por causa de uma leitura, sabe? Eu sempre falei que as cartas ou qualquer oráculo tinham como objetivo aconselhar, mas depende da pessoa querer seguir o conselho ou não. Afinal, cada um sabe da sua vida, né? E cada um de nós tem o livre-arbítrio. Bom, acontece que um dia, em um desses atendimentos, atendi uma senhora que tinha os seus 50 anos. Vou resumir a história dela aqui. Vamos chamá-la de Dona Maria. Esse é o nome fictício, pois não quero expor ninguém. Basicamente, a Dona Maria vivia em um relacionamento bem abusivo. Ela tinha 2 filhas já moças do primeiro casamento, meninas boas, mas que assim que completaram 18 anos, saíram de casa, pois não aguentavam tantos maus tratos. Mas elas sempre vinham visitar a mãe e a aconselhavam a se separar. Dona Maria não dependia do marido para absolutamente nada. Ela tinha um pequeno salão de cabeleireiros que fez na parte de baixo da sua própria casa. E como já estava ali há alguns anos, podia dizer que tinha uma boa clientela. Ela, na verdade, é quem sustentava a casa e até os vícios do marido, que além de agredi-la constantemente, também gostava muito de beber e de jogar. Infelizmente, existem muitas Donas Marias nesse Brasil. Dona Maria, infelizmente, era só mais uma. Bom, seguimos com o jogo da Dona Maria, me contando sobre a sua vida sofrida e muitos dos abusos e agressões do marido. Eu ouvia tudo indignada até pelo fato da Dona Maria não fazer nada para mudar a situação, já que na minha visão ela podia fazer isso. Então, a Dona Maria pergunta: o que eu faço? Como eu posso resolver a situação? E ainda acrescentou: não aguento mais passar por isso. Mesmo já querendo falar um caminhão para Dona Maria, eu me contive. Eu, enquanto oraculista, né? Eu me contive. Afinal, ela queria os conselhos das cartas e não os meus, né? Então, a Dona Maria, ela tava perguntando aquilo para as cartas. O que eu faço? Como que eu saio dessa situação, né? Enfim. Mas as cartas aconselhavam justamente a Dona Maria a se separar, o que não era nenhuma novidade, né? Mas ela seguia chorando ao telefone. Aquela mulher realmente estava sofrendo e em lágrimas ela dizia: eu não consigo. E eu,
até por imaturidade perguntava: mas Dona Maria, a senhora vê como essa relação te faz mal? E ela dizia: vejo, minha filha, mas eu não consigo. Na terceira vez que a Dona Maria disse eu não consigo, resolvi então soltar as cartas e conversar com ela. O que a Dona Maria precisava não era mais de oráculo. O oráculo já tinha dado a orientação e os conselhos de como ela deveria agir. Mas claramente a Dona Maria não agia. Não porque ela não queria, não porque ela não visse o que estivesse acontecendo. Ela tinha consciência, mas como ela mesma disse, ela não conseguia. Eu nunca havia feito nenhum curso de psicanálise, nem psicologia, nem nada do tipo. Mas de uma maneira meio que intuitiva, eu comecei a questionar a Dona Maria sobre coisas do passado dela, inclusive sobre o falecido marido. E naquela época, para mim, foi muito chocante e impressionante perceber claramente o padrão de abuso durante toda a sua vida. Dona Maria era a mais velha. Agora é contando a história da Dona Maria, tá? O que a Dona Maria contou pra ela. Então, assim, a Dona Maria, ela era a mais velha de uma família de 3 irmãos. Moravam na roça. E com 7 anos de idade, a Dona Maria começou a ser abusada pelo próprio pai, assim como todas as irmãs mulheres. Os abusos se seguiram até os 12 anos, quando pela primeira vez ela tentou contra a própria vida. Desculpa, gente. Aos 17 anos, Dona Maria casa com o seu primeiro marido, que na época beirava os 30 anos. Então a Dona Maria tinha 17 e o marido dela estava perto dos 30 aí. E ela mesma reconhece que só se casou para conseguir sair de casa. Ela conta que esse marido, na verdade, foi só uma outra versão do seu próprio pai, pois também se mostrara um marido extremamente abusador. Mas ela não tinha estudos e nem sabia se virar sozinha. Menina do interior, que veio para a cidade grande e não sabia nada da vida. O tempo foi passando, as filhas de Dona Maria nasceram e o marido começou a beber. A violência era algo constante, tanto em relação a ela como em relação às filhas. Mas a mãe de Dona Maria dizia que era assim mesmo e que a filha, já que casou, tinha que aguentar tudo. A Dona Maria até fazia a barba do marido. Certa vez, tomada de indignação e não aguentando mais toda a situação, ela decide então se separar de vez. As filhas já eram mais crescidas, 12 e 15 anos de idade. Vou resumir aqui esse pedaço, mas o fato é que o marido não aceitou a separação e disse que se ela insistisse nisso, ele acabaria com ela e com as filhas. Mas cerca de 2 meses depois, o marido dela teve um infarto. Dona Maria, então, se vê pela primeira vez livre e viúva. Nessa época, ela já trabalhava como cabeleireira e já tinha como sustentar a si mesma e as suas filhas. Anos se passaram, até que Dona Maria decide novamente dar uma chance ao amor. Conhece, então, o João. Nome de mentirinha, tá, gente? O João e a Maria aqui. Conhece, então, o João. E no começo é tudo lindo, até que eles se casam. E aos poucos, João vai ficando igualzinho ao seu falecido marido. E mais uma vez, Dona Maria se vê em uma situação na qual não sabia sair. Essa foi também a primeira vez em que eu, como oraculista, me dou conta de que as cartas realmente nos ajudam, e nos ajudam muito a trazer a luz para as nossas questões, mas que também existem feridas tão profundas que precisam de muito mais trabalho e atenção para que a pessoa realmente possa dar o primeiro passo. As cartas eram claras sobre o que a Dona Maria tinha que fazer. Ela tinha que se separar
esse era o conselho. E ela sabia disso. Mas a questão não era essa. A Dona Maria nunca conheceu de verdade um relacionamento saudável. E para quem estuda psicologia, psicanálise, ou até para quem vive uma situação de abuso, sabe como as coisas não são tão fáceis assim. Foi depois desse atendimento que eu iniciei um curso de psicanálise e me formei como psicanalista. Hoje eu faço atendimentos com as cartas, mas também tenho consultas semanais, onde atendo os consulentes dentro da psicanálise. Eu não sei mais o que houve com a Dona Maria. Na verdade, ela continuou passando comigo pelo menos uma vez por semana durante uns 3 meses, até que eu saí da empresa e não tive mais contato com ela. Durante esses 3 meses em que conversamos, meio que intuitivamente eu comecei a trabalhar algumas coisas relacionadas à autoestima da Dona Maria, fortalecendo primeiro a visão que ela tinha de si mesma e mostrando que é possível ser feliz. Nas consultas dela, eu tirava cartas sim, mas era mais do que isso. Falei para ela mais de uma vez durante as consultas para que ela procurasse uma terapia, um psicólogo. Quando eu saí da empresa, ela tinha começado como psicóloga. Eu sinceramente espero que a Dona Maria esteja bem, onde quer que ela esteja, e que tenha conseguido transformar a sua vida e encontrar a felicidade. Com esse relato, eu espero que fique a lição de que não devemos julgar o nosso consulente em nenhum momento. No começo, eu julguei a Dona Maria, porque eu não entendia por que ela não saía daquela situação. É importante saber que estamos lidando com vidas e que cada história é única. As cartas ajudam sim, e muito, mas quando o seu consulente disser que não consegue, escute. As cartas servem para nos ajudar. Bom, por hora é isso. Tenho outros relatos do tempo em que trabalhei nessa empresa e também ao longo da minha caminhada como oraculista. Depois escrevo mais. Gente, é isso, né? E assim, isso é muito real. Eu sempre falo, inclusive para as minhas alunas, né, para os meus alunos, que é importante que a gente tenha uma escutativa. O que é uma escutativa? Cara, escuta o que o seu consulente está te falando. Porque, que nem tá aqui no relato, né? As cartas estão dizendo o que ela precisa fazer. Quando ela pergunta assim, e o que eu faço? Me dá um conselho. Tá, as cartas estão te dizendo, olha, é isso que você tem que fazer. Qual que era o conselho pra Dona Maria? Se separar. Gente, ela tinha que se separar, não tinha o que fazer. Tipo, não é algo que ela iria conseguir consertar, não é algo que ela iria conseguir mudar em relação, né, ao marido. Então, ela não iria conseguir fazer isso. Qual que era o conselho? Cara, se separa. Mas essa mulher, ela traz uma dor e um sofrimento. E não pense assim que ela não sabe que ela tem que se separar. Ela sabe que ela tem que se separar, mas a hora que ela fala, eu não consigo, cara, eu não consigo, e isso tá doendo. Gente, dor dói. É isso, dor dói. Então não julgue a dor e o sofrimento do outro. Às vezes até uma coisa que pra você, cara, por que ela tá tendo tanta dificuldade? Isso é tão simples. Que nem tá aqui, né? A Dona Maria, ela não dependia do marido. Então ela tinha o seu próprio dinheiro, ela tinha. Mas por que ela não consegue? E aí quando a gente começa a entender a história dessa Dona Maria, cara, a Dona Maria, ela nunca teve um relacionamento saudável. Nunca. É um padrão de abusos aí, né? Começou quando criança, passou pro primeiro marido, depois o segundo marido. Então, assim, qual que é a referência que ela tem? Não é só uma questão de carta, né? Por isso o nome do relato, nem tudo são cartas. Então, sim, as cartas, elas vão direcionar, as cartas, elas vão orientar, mas a gente também precisa levar em consideração que do outro lado tem um ser humano, com dificuldades, com erros, com acertos, com sonhos, com esperanças. Então é muito importante a gente não julgar. Às vezes a gente vê alguém fazendo determinada coisa, né? Sei lá, você tá jogando carta, enfim, você tá atendendo alguém e a pessoa fala, eu fiz isso. E aí já a primeira coisa que vem é um julgamento. Tipo, nossa, eu não acredito que você tá fazendo isso. Tipo, porque na hora da consulta, a pessoa se sente à vontade pra falar tudo. Não só se sente à vontade, mas ela quer saber, né? Gente, não
julguem, você não tá na pele do outro, não importa o que seja, não importa a situação mais absurda que você esteja ouvindo, não julgue, não é fácil. Devo confessar pra vocês que muitas vezes não é fácil, mas a verdade é, você não tá na pele daquela pessoa, passando as dores, os sofrimentos, os medos, as angústias, as indecisões. Então, assim, não julgue o coleguinha, né? Não vamos julgar o coleguinha. Bom, então é isso. Esse foi o relato de hoje. Nem tudo são cartas e eu concordo. Eu mesma, dentro dos meus atendimentos, tem momentos que, assim, a gente joga cartas, joga, mas às vezes a pessoa, ela tá precisando só desabafar. Ela tá precisando conversar, né? Então escute, mas não escute só por escutar. Se você é oraculista, não escuta só por escutar, escuta realmente prestando atenção no que essa pessoa tá te falando, porque ali muitas vezes tá tendo muita informação para você poder ajudar ela, inclusive para você interpretar ali nas cartas. Então, assim, escute, preste atenção no que o seu consulente tá te falando e sem julgamento. Gente, isso faz uma diferença absurda, absurda. É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Curtem, comentem, compartilhem. Manda o relato pro seu pai, pra sua mãe, pro papagaio, pro periquito, pro cachorro, pro amigo, pra amiga, pra todo mundo. Me ajudem, por favor, a divulgar o canal. Semana que vem eu volto com mais um Contos de Cartas pra você. E se você quer me mandar um relato, o link não, né? Tipo, o endereço de e-mail tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então é contosdecartas@gmail.com. Eu vou amar ler o seu relato aqui. Eu só peço, por favor, para que vocês troquem os nomes, não coloquem nomes reais e me avisem. Tita, os nomes já estão trocados. Porque se não tiver escrito que os nomes já estão trocados, eu vou trocar aqui na hora, tá? Porque a minha intenção não é expor ninguém, mas é trazer as experiências de cada um dentro desse mundo maravilhoso que a gente tem das terapias holísticas. Porque as terapias holísticas, elas têm sim condição de ajudar muitas pessoas. Ou não, né? Tem um relato aqui que eu acho que ele vai pra semana que vem, não tenho certeza. Que é justamente falando de uma experiência ruim que uma moça teve aí com cartas. Mas enfim, isso fica pra próxima semana. Um super beijo, meus encantados, vocês são encantados, meus encantados, os encantados aqui do Baralho Cigana e Magia. Bom fim de semana pra vocês e até semana que vem. Fui!